Muito bom dia! Mais um capítulo aqui do Data Stone Convida, gente. Hoje eu vou ter uma pessoa muito especial aqui e nós vamos falar sobre enriquecimento de dados em cascata, o tal Waterfall Enrichment. Antes de começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa pauta, quero dar um bom dia aí para o Vanderlei, para a Gisele e para o Vanderly. Muito bom dia, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos dar uma aguardada aqui mais um pouquinho para poder o pessoal chegar. Afinal, ainda tem 3, 4 minutos que a gente abriu, tá? Mas o que a gente vai falar hoje aqui? Como dados desatualizados, né, e enriquecimento em cascata muda o jogo da prospecção, né? Eu quero introduzir para vocês aqui um mundo onde enriquecimento, prospecção de vendas, né, eles se separam em dois tempos, né? Um praticamente onde nós trabalhávamos, né, as empresas prospectando, gerando listas com dados estáticos, com defasagem de informação, e para um novo mundo, né, onde nós estamos trabalhando aqui com dados atualizados e validados em tempo real. Legal? Então, que é o jogo aqui que nós vamos falar sobre a Data Stone, a sua tecnologia e trazer a experiência de nada mais, nada menos que a Jéssica Bosco, que está aqui com a gente. Ela aqui tem mais de 10 anos de experiência em vendas complexas para B2B, já montou times aí com, enfim, dezenas de pessoas. Ela é fundadora da Academia Rapport. Aliás, cadê as raposinhas aí? Tem raposinhas por aí? Vamos lá, Jéssica, vamos chamar as raposinhas aqui. E também ela é fundadora da Aquila, uma consultoria aí também de transformação de processos comerciais. Então, sem mais delongas, Jéssica, muito bom dia. Oi, gente, bom dia. Bem legal estar aqui com vocês. Se tiver raposinha na área, já deixa uma raposinha aqui, que eu Cadê quero as saber raposas? quem que tá acompanhando a gente. Quem ainda não está acompanhando, ai, não sou raposinha ainda. É um excelente momento, inclusive, né, para você se tornar uma raposinha e entrar no curso de prospecção. A gente fala bastante sobre dados e sobre enriquecimento, e nada mais justo do que nós termos uma parceria com uma empresa de lista para a gente também conseguir levar dados bons e essa informação boa para os nossos alunos lá dentro da comunidade também. Então, obrigada, Lindolfo, né, não só para a comunidade, como para a consultoria. Hoje eu atuo ajudando empresas a criarem áreas de prospecção do zero. Bacana. A gente entra da empresa, cria do zero até as primeiras vendas, e também faz muito sentido a gente estar aqui falando sobre dados e como que o dado enriquecido, bem fomentado ali, ele muda o jogo da prospecção. Porque a gente fala muito Total. disso, eu e Fê também, que a gente sempre precisa começar pela qualidade da lista. Não adianta de nada eu ter um bom produto, eu ter uma boa abordagem, se o que Sim. eu estou, né, a lista com a qual eu estou trabalhando, eu não olhei para essa qualidade dessa lista ainda. Então, estou bem ansiosa por esse papo, acho que a galera vai aproveitar bastante Vamos aqui lá. os nossos insights de hoje. Galera, vocês estão aí com o chat aberto, mandem as questões, a gente vai ficar num bate-bola aqui, de vez em quando a gente vai parando dentro do contexto, a gente vai trazer essa dúvida para vocês aqui, para a gente responder, tanto eu quanto a Jéssica também. E, aliás, eu comprei a Academia Rapport para o meu time, tá? Recentemente, né? A gente está aqui montando aquela estrutura de outbound, etc e tal. Como todos, aqui não é diferente. Vender outbound é praticamente uma arte, né? Tem muitas variáveis. E a gente aqui com questões de objeção, questões de no-show, eu falei, peraí, tem a fonte, tem um remedinho aqui para esse probleminha aqui. E aí fomos lá e compramos a Academia Rapport e já tenho feedbacks muito bons ali da equipe, viu? Então vocês estão de parabéns pelos trabalhos que estão fazendo. Agora, conta para mim um pouquinho da sua experiência, Jéssica. Enfim, já conheço bastante a Academia Rapport,
né, mais ou menos aí, sei que vocês transformam aí via educação a vida aí de centenas de pessoas, né, da área de vendas. Agora, conta sobre a sua experiência aí na Aquila. Fala um pouquinho do trabalho da Aquila para a gente conhecer um pouco. A Aquila é a consultoria mesmo. É essa que eu falei que a gente ia estruturar a área de prospecção do zero. Ela nasceu dentro da Rapport, porque a gente recebia alunos e a gente sempre recebeu gestores preocupados em melhorar a performance do seu time. E em determinado momento a gente começou a receber gestores que trabalhavam inbound e que estavam criando a sua área de out. E é um cenário comum, né? Um coordenador que tem uma área in está criando uma área out, até porque a gente sabe que não dá para deixar os ovos todos no mesmo cesto. Eu preciso diversificar os meus canais de vendas. E aí eles começavam a pedir ajuda. Jéssica, você consegue ajudar a gente? Que a gente está criando agora a nossa área de outbound. Eu precisava contratar uma pessoa, eu preciso treinar essa pessoa, eu preciso criar o processo, preciso criar o script, preciso fazer a cadência. Aí eu, opa, não, acho que dá para a gente fazer. E nisso nasceu essa necessidade de áreas de criarem a sua área, tirar a área de prospecção do papel. E aí nasceu a Aquila. Então a gente só desmembrou porque a consultoria foi crescendo e a gente começou a ter um volume grande de empresas dentro da consultoria. E eu gosto muito dessa coisa, gente, eu adoro um elemento, né, ou um mascote, um animal, alguma coisa. Por isso que é Aquila e tem uma águia lá, e a águia que que Legal. traz vida. E a Rapport, a gente tem a raposa, porque na minha cabeça combinava muito, e é um animal muito astuto, muito inteligente, muito esperto, muito ligado, que é o que a gente acredita que os SDRs também precisam ser muito curioso, a gente traz muito esse ponto. Então a gente só separou e a consultoria foi tomando forma. Hoje eu tenho um time de consultores, né, de aceleradores ali, que todos eles passaram por grandes empresas de tecnologia, e o nosso principal cliente hoje são empresas SaaS B2B, que querem estruturar a área de prospecção. Eu atendo indústria? Atendo distribuidora? Sim. Atendo vários outros mercados também. Mas quando cai no nosso colo, né, ou quando a gente prospecta o SaaS B2B, a gente já tem o desenho completinho, o feijão com arroz que ele tem que fazer, o resultado que ele vai chegar, e é, assim, realmente muito rápido da empresa de software chegar num resultado, ainda em 2025, ainda nesse ano em que prospectar está mais difícil, em que a gente tem as dificuldades acontecendo, ele ainda consegue chegar num belíssimo resultado. Bem bacana. Então, pessoal aí, quem tiver com problema de De geração prospecção, de demanda. falar outbound, fazer playbook, criar listas, gestão de pessoas, métricas, approach, no show, entendeu? ICP, by persona, já sabe. Levanta a mão, gente. Essas Levanta a mão que a pequenas gente... coisinhas aí. Exatamente. A gente Procurem ajuda, a gente pela ajuda. Jéssica. Bom, vamos lá então. O que a gente vai falar sobre pauta hoje? Primeira coisa, né? Por que base desatualizada mata o resultado de toda empresa, né? O que é o enriquecimento em cascata, né? Como ele funciona e por que ele se diferencia dos demais tipos de enriquecimentos existentes no mercado, né? Como é que você pode aplicar isso na sua empresa, refletir sobre o uso e como você manter, de certa forma, aí, indicadores de evolução no uso de uma base estática para uma base atualizada em tempo real, né? E, obviamente, tudo isso aí vai destravar a tua operação, te levando a ter, no mínimo, algo muito mais... um maior resultado, na verdade, para a sua equipe comercial, passando desde indicadores de motivação até mesmo aí dinheiro na conta, que é o que importa, tá? Então, vamos lá. Eu acho que aqui, quem está na nossa live aqui, né, no webinar, sabe, todo mundo ligou. Quem já tentou falar com o decisor que saiu há meses, números errados, listas, de certa forma, que não... que você manda uma campanha de e-mail e volta, e hoje isso é um grande problema, porque todo o Gmail, por exemplo, e a infraestrutura de Gmail, Outlook com Microsoft, né, onde todo mundo está hospedado, começa a te penalizar, o seu domínio, por exemplo, vai ser penalizado. Então, hoje o jogo do outbound, do outreach ali, com as automações em massa, né, escalando,
tá muito mais difícil, né? E a gente vai entender como os dados atualizados em tempo real vai ajudar, né? Porque a dor hoje de cada profissional, cada equipe que está ali, né? A gente sabe que 20, 30% do tempo do BDR ali vai praticamente para o lixo, né? Por questões de dados desatualizados. Isso sendo bem Conservador, né? baixo, né, conservador, exatamente, né, porque você vai ter carga errado, você vai ter o bounce rate, que é o e-mail voltando errado, né, e aí o que nós temos, Jéssica? Quantas vezes você já não viu isso? O BDR, SDR, ele acaba virando um Sherlock Holmes no LinkedIn. Quanto tempo ele passa ali caçando, descobrindo, indo para a página da empresa, para a pessoa, vendo os comentários, vendo quem é o chefe de quem, mapeando, né? Sendo que hoje a gente já tem ferramentas que podem ajudar nisso daí, né? Então, assim, você que já montou times grandes aí, já ajudou também centenas de pessoas com educação, qual é o sintoma número 1 de uma operação trabalhando com base ruim? Tem bastante coisa. A gente tem hoje uma tendência de ter times de prospecção que também façam a sua própria lista. E não é que isso seja muito ruim, mas aquela pessoa que está fazendo a lista, está prospectando e está entrando em contato, está agendando, ela não está sendo especialista em uma coisa. Ela está Sim, precisando dividir o tempo dela com várias coisas ao mesmo tempo. E claro. quando a gente tem o próprio pré-vendedor criando a sua própria lista, ou precisando buscar essa informação, ou buscando esse contato, ele se Uhum, torna muito menos efetivo. Ele não é efetivo nessa tarefa. E aí, a gente tem, quando a gente fala de efetividade, vamos pegar a receita previsível? Vamos só pegar isso uhum. aqui para a gente falar? Por que a gente colocou um time de pré-vendas fazendo prospecção e depois um time de vendas fazendo o fechamento? Porque a gente queria efetividade. Porque a gente quer que aquela pessoa que está fazendo aquilo dentro daquela esteira, daquele momento da esteira, seja especialista naquilo. Então, quando a gente fala de receita previsível, a gente está falando de especializar as pessoas dentro da função dela, dentro daquela esteira, para que agora ela seja especialista nisso e ela seja muito boa. Se eu dou para aquela pessoa uma lista muito boa, já qualificada, já enriquecida, ela claramente ainda vai passar lá só para dar uma olhada no LinkedIn, ela vai dar uma olhada no Instagram. Sim, isso não exime o comprometimento dela em conferir ainda alguma informação, mas Claro. ela consegue ser especialista em criar uma boa abordagem, ter um bom motivo, criar um bom e-mail, fazer uma mensagem relevante. Isso é o que ela precisa ser especialista hoje. Essa é a relevância que ela precisa ter. E aí, quando eu tenho um pré-vendedor que precisa montar a sua própria lista, eu preciso fazer isso ali, eu tenho um tempo dele sendo dedicado para montar isso, e esse tempo que ele É um está belo que de um ele tempo. tá isso, que ele está montando, ele está perdendo esse tempo que ele seria especialista nessa outra coisa. Ele está perdendo, Uhum. ele está desperdiçando esse tempo. E quanto tempo ele leva? Imagina que ele não é especialista em enriquecimento de dados. Então, cada vez que ele entra ali, ele pega o CRM dele e ele tem lá na entrada 20 empresas que ele mapeou. Vou até botar um pouco mais, tá? Porque nunca tem só 20 empresas na entrada. Tem 50 Claro. empresas na entrada que ele mapeou. Dessas 50, ele vai ter que enriquecer esse dado dessas 50. Aí ele começa de manhã, ele pega 4. Ah, eu vou dar uma, né, vou trabalhar com essa. Ele entra, dele olha, aí ele dá mais uma olhada. Quando vê, ele já tá viajando lá na página da Shopee, porque o cara tinha alguma coisa que ele vendia que tava linkado. Verdade, gente. Ele tá viajando na minha casa, passou 15 minutos, ele olhou uma empresa. Passou Eu, 15 minutos, eu, ele eu olhou tô uma dando empresa. risada porque é verdade, é É tragicômico. verdade. É trágico, exato. Aí ele foi pro celular, ele deu mais uma olhada, aí deu 20 minutos, ele conseguiu finalizar uma Uhum. empresa e ele vai fazer uma ligação. Ai, ligação no lead não atendeu. Tá bom, vamos para a próxima. Em 1 hora, ele passou por 2 empresas. 8 horas por dia, ele conversou com 15 no dia. Isso, empresas novas. Ele não vai trabalhar só em empresas novas. Ele vai trabalhar Perfeito. umas 10 novas e ainda vai ter o restante para ele trabalhar. Percebe Uhum. como é muito pouco efetivo? Muito pouco efetivo? Agora, imagina que ele já tem uma lista, que tem as informações corretas, e ele vai só validar informações no LinkedIn, Instagram,
número do WhatsApp, enfim. Ele vai levar para validar essas informações de 2 a 3 minutos. E depois de um Sim. tempo, ele fica muito craque em validar isso. Eu entro, vejo isso aqui, verifico isso. Por exemplo, vou dar o meu caso de prospectar. Vou dar o meu exemplo que a gente prospecta a empresa SaaS B2B para fazer a consultoria e para vender a Rapport também. Eu entro no LinkedIn da pessoa, eu vejo o cargo dela, então já vejo se ele é um cargo de decisor, de coordenador para cima, que vai ter uma tomada de decisão, principalmente, né, dependendo do ticket, vai ser bem tranquilo. Eu já verifico se ele tem SDRs no time, porque se a empresa não tem SDR no time, eu vou vender o curso para quem? É ele mesmo Né? que prospecta, tipo, ele minimamente tem que ter BDRs. Ou ele não tem SDRs, mas tem vagas em aberto. Eu vou vender a consultoria, porque ele está precisando Show. montar essa área. Tá, ele não tem nada de vaga em aberto, ele não tem essa pessoa no time, ele é só uma empresa SaaS B2B, mas ele vende com o self-check-in. A pessoa entra lá e ela mesma escolhe o que ela quer comprar. Vai fazer sentido entrar em contato com essa empresa? É, Não. Então, eu já... Cara, em 3 minutos eu descartei essa oportunidade. E eu não fiquei olha, dentro de uma oportunidade 10 dias de cadência. Agora, o contrário, ele tem vaga aberto, ele tem SDRs, ele é uma empresa legal, ele é parceiro de uma empresa que eu já atendo, numa cidade que eu atendo várias outras, eu já tenho um bom motivo. Os mesmos 3 minutos. Eu anotei essas informações no Pipe e eu quero conversar com ele, eu quero ser relevante na minha mensagem. Mas eu só validei informações. E eu perco, sim. né? Eu gasto, eu invisto um tempo numa manhã para fazer isso com todos eles que estão no meu funil. E depois que eu tenho todos eles verificados, validados, eu coloco o bloco de atividade para só fazer ligação, para só fazer e-mail, para só fazer WhatsApp. Eu consigo aumentar a efetividade da tarefa que eu estou fazendo. Porque se eu tiver, de novo, uma pessoa que tem que fazer tudo, todo dia, todo momento, e ela não separa em bloco para fazer isso, ela está diminuindo a efetividade dela Ela vai enquanto ser um pato, profissional. praticamente, né? Exato. Nada tenta voar, anda e não faz nada certo. Nada, enfim, com profundidade, né? Isso é bem legal. Eu gostei dessa questão dos blocos de atividades, né? Normalmente, o pessoal trabalha, por exemplo, com uma organização focada em, olha, na conta tal, você vai lá, tenta fazer a cadência, né? Ligação, e-mail, LinkedIn, whatever, né? Aí depois Isso. você vai parte para a segunda conta, né? Então, na verdade, você começa ali vamos falar, golden hours ali de tipo de cadência, é isso mesmo? Entendi? Isso. Uhum, tipo de cadência. Bacana. Inclusive, em alguns CRMs, tem uma aula que a gente tem na comunidade que é a aula de CRM, e eu instruo os pré-vendedores a trabalharem com as atividades por tipo de atividade, porque vai Tá, fazer mais sentido. E por que que a gente total. trabalha com um bloco, né? Já vou explicar para vocês, mas vai fazer mais sentido ele colocar essa atividade, ele zerar esse tipo de atividade. E é psicologicamente, cientificamente comprovado. Então, nós temos um psicólogo húngaro, Mikhail, não lembro o sobrenome dele, que é um sobrenome húngaro muito Radar. difícil. É, Rory, exatamente. E esse psicólogo, ele fez um estudo sobre a mentalidade, sobre produtividade, e ele chegou no que a gente chama hoje de estado de flow, que é o que a gente conhece por aquele estado em que, quando a gente começa uma atividade, a gente fica super concentrado nessa atividade e a gente quer finalizar essa atividade o mais rápido possível. Mesmo que a atividade seja chata no começo, depois que a gente entra no estado de flow, a gente quer continuar até que a gente zere aquilo. Então, vamos supor que eu legal. tenho uma atividade que é Total sentido. isso, que quer fazer as ligações. Eu tenho lá uma lista de empresas para fazer a ligação. As primeiras vão ser mais difíceis de fazer, porque eu ainda não estou no estado de flow. Depois, as primeiras 5 são as mais difíceis. As primeiras 10 já começam a ficar mais tranquila. Na 15ª, eu já quero que a pessoa me atenda para eu tirar isso logo da minha frente. Na 20ª, eu já tô, cara, bora, já tô aqui na 20ª ligação, vamos para cima. E em 1 hora, dentro do estado de flow, eu consigo fazer de 30, 40, 50 ligações. Porque eu pego o meu CRM, pego Uhum. os leads que eu tenho aqui, abro em abas, abro 10 abas, vou ligando para os 10. Cara, finalizei 10, abro mais 10, ligo para os 10. Alguém me atendeu? Vou levar um pouco mais de tempo, coloco essa informação ali, fecho e começo novamente. E eu consigo ser muito bom, eu consigo ser muito produtivo. Agora, imagina que eu faço uma ligação, daí eu mando um WhatsApp,
daí eu mando um e-mail, daí eu conecto, aí eu volto. Eu levei 20 minutos para tratar um lead. Ali eu tratei 40 leads em 1 hora. Mesmo que não seja com a cadência completa, e depois eu vou finalizar a cadência ainda, eu consegui tratar esses 40. Depois eu abro esses 40 e eu já vou mandando o WhatsApp para todos eles. Cara, eles não me atenderam aqui. Todo mundo que não me atendeu, eu já vou disparar o WhatsApp aqui para eles. Vou disparar um e-mail no dia 3. O e-mail até pode estar numa automação que você não precisa fazer manual, né? Dica aí pra galera. Mas, enfim, é isso que vai fazendo sentido. E por isso que o bloco de atividade, dividir as horas de ouro e não... Cara, botei o bloco, a hora de ouro, eu não vou me distrair com mais nada, é tão importante. Quem fala isso também da mentalidade da hora de ouro, a gente já leu esse livro juntos lá na comunidade. Tem material dele também disponível no nosso YouTube, e acho que no YouTube da Fê também, ela deixou alguns vídeos sobre prospecção fanática, em que o Jeb fala, se você colocou na sua agenda que das 11 ao meio-dia você vai entrar em contato com essa quantidade de leads, finge que isso é uma reunião importante, não fura essa atividade. Porque se você furar, provavelmente você não vai completar ela hoje, não completando ela hoje, você não vai ter feito as prospecções da semana, não fazendo as prospecções da semana, você não vai chegar na venda do mês. Simples. Olha, galera, que aula rápida, direta, eu sou mas às vezes efetiva, eu né? E enquanto você estava falando, eu estava fazendo um paralelo aqui em umas coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, né? Nós lançamos aí o Data Review, uma solução de desanonimização de visitantes, né? Nos sites, etc. e tal. E como a gente está procurando o próprio market fit, eu quero falar com as pessoas, enfim, de certa forma eu quero testar, ver as objeções antes de jogar isso para a equipe comercial. Eu tenho feito isso, prospectado algumas contas, né, amigos, obviamente, também, e aí normalmente eu faço isso, abro o LinkedIn, vejo minhas conexões e abro todas as abas que você falou, e aí vou mandando mensagem. Aí depois eu vou para minha lista, minha agenda, né, e vou mandando mensagem no WhatsApp, enfim, já faço isso daí, mas é interessantíssima essa questão, tá? E aí eu quero pegar um gancho aqui que você falou, né? Olha só que legal, você falou sobre a pesquisa, né? O discovery da conta, pessoas. Você falou de sinais, né? Uma coisa aqui que poucas pessoas fazem, né, no Brasil de prospecção, que é procurar sinais sobre aquela empresa, seja sinais de intenção de compra, né, onde uma pessoa de alguma forma está pesquisando algo, você está falando de sinais, por exemplo, relacionado à atividade em redes sociais, tudo isso aí é uma camada de inteligência adicional para você chegar com um rapport melhor, para você chegar com um approach muito mais customizado, né? E nisso daí eu quero falar para vocês aqui, para a nossa audiência e para quem vai, de certa forma, também ver o vídeo posteriormente, o conceito do enriquecimento e cascata, porque, de certa forma, ele vai atrás de todas essas informações, né? Então, o que é o enriquecimento em cascata, pessoal? Novamente, pegando lá, existem bases estáticas, onde elas têm defasagem ali de meses e até anos, né? Ou seja, uma empresa capturou uma informação e aquilo ali está desatualizado porque a pessoa mudou o telefone, o e-mail já não funciona mais porque ela mudou de emprego, o WhatsApp não está mais ativo, a informação que você tem de carga está desatualizada, e você tem que fazer o quê? Manualmente ir atrás dessas informações nas redes sociais e outras fontes públicas para poder pesquisar e ver se aquilo é válido. Só isso aí, o papel de um LDR, né, já consome bastante. Se for, então, num papel de um BDR, SDR, né, você imagina o quanto ainda come do papel principal, que é prospectar dele, né? E aí a gente vem para um novo mundo, né, que é o quê? Base de dados atualizadas em tempo real e validada. Tem uma diferença entre atualizada e validada, né? Ter uma informação que hoje, que você procura, né, não é mais um fator limitante, né, porque os dados mudam, né? Tem um dado, por exemplo, que
30% de todas as bases das empresas, elas mudam anualmente. Uma pesquisa no ano passado, o LinkedIn, falou que 64% das pessoas, elas iriam ou pretendiam trocar de cargo esse ano, né? E hoje a gente tem um universo aqui de 60 milhões de pessoas no LinkedIn, por exemplo, então o LinkedIn tem bastante, enfim, de certa forma, autoridade para falar sobre isso, né? E aí o enriquecimento em cascata, pessoal, é assim, falando da Datastone, hoje nós temos as bases de praticamente 212 milhões de indivíduos e já mais de 70 milhões de empresas, sendo 24,2 milhões ativas, tá? Fora 6 milhões de decisores mapeados e mais um tanto quanto aí de profissionais aí dos mais diversos níveis, né? Aquelas pessoas, elas mudam de empresa, elas acabam fazendo, enfim, saindo de uma e indo para outra, muda o e-mail, o telefone também muda, né? O que a Datastone faz? Quando você perde uma informação hoje, Jéssica, nós vamos não apenas confiar na base da Datastone, nós vamos ver o time span daquela informação. Se nós acharmos que ela deve ser atualizada, nós disparamos uma série de ações para atualizar cargo, verificar se o WhatsApp é válido, verificar se os e-mails, tanto corporativos quanto pessoais, são válidos. Não obstante a isso, se eu ver que houve uma mudança de informação, eu vou disparar uma série de ações que vão buscar em mais de 30 fontes, entre data brokers e também fontes públicas, um novo e-mail daquela pessoa, um novo telefone ou qualquer outro tipo de informação, tá? E isso também eu já vou atualizar da empresa, né? Isso tá. O que nos traz isso? A gente já viu mais de 30% de acuracidade de atualização de dados. E aí, Jéssica, eu te devolvo. O que você faria, né? Ou, enfim, o que você investiria mais com tendo tua equipe performando 30 vezes mais aí de ligações significativas para o cliente? Eu já ia ter que contratar mais vendedores, com certeza. 30% a mais já é um bom É um volume. belo, é um É um belo. belo volume. E é muito legal quando a gente percebe que uma mudança pequena, que a gente não está falando de uma coisa, meu Deus, vai ter que mudar toda a forma como é feito. Não, a gente está falando de implementar uma solução que melhora, e é Sim. uma mudança no processo que é feito, que é pequena, mas que melhora e impacta 30% daquela geração de demanda, daquela geração de leads, né? E 30%, dependendo da taxa de fechamento daquela empresa, Nossa. vai significar alguns bons clientes a mais no final do mês. Então, aumenta em faturamento. Quando aumenta o faturamento, eu aumento o investimento que eu faço nas áreas, eu aumento o investimento que eu faço também em outras ferramentas que não são só a ferramenta de lista. Eu consigo melhorar a remuneração da pessoa que eu tenho ali, e às vezes eu posso sair de um pré-vendedor júnior para um pré-vendedor pleno, para um pré-vendedor sênior, que ele também economiza recurso, ele também é uma peça fundamental. E quanto maior a senioridade, mais eu tendo a crer que ele vai trazer mais resultado com menos esforço e com menos recurso, então eu consigo diminuir, e aí eu consigo melhorar o meu processo de escala. A gente fala aqui de empresas de tecnologia, e eu sei que vocês vendem para outros mercados também, mas quando a gente fala de empresa tech mesmo, a gente está falando sobre a capacidade de eu aumentar a escala o mais rápido possível, para que eu fique também Claro. relevante no mercado e eu consiga fazer mais com menos. Eu gosto muito do conceito também, Lindolfo, de equipes muito enxutas. Então, eu não vou ter 500 pessoas Excelente. para fazendo tantas coisas. Cara, será que eu não consigo ter menos pessoas que tenham apoio tecnológico para fazer as mesmas coisas ou para gerar o mesmo resultado? E eu, pensando no apoio, não é que eu estou pensando no apoio tecnológico para diminuir vagas, ou agora eu quero contratar menos. Não, porque eu quero remunerar melhor quem está aqui executando. Então, um exemplo que eu dou para vocês, eu atuei em uma empresa em 2021/2022,
que nós tínhamos uma equipe, nós chegamos a ter uma equipe de 50 colaboradores na área de pré-vendas. Então, eram 50 Meu pré-vendedores. Deus. Caramba. Era uma equipe bem grande. Nós trabalhávamos com diversos produtos, então eram mais de 30 soluções que a gente vendia naquela época, né? E hoje Ah, acredito que eles continuam vendendo. E aí eu era gerente dessa área de geração de demanda, né? Era head de geração de demanda. E eu sempre me perguntava o que eu poderia fazer para diminuir, para enxugar aquela operação, mas para remunerar melhor quem estava ali comigo, porque eu queria diminuir também o meu turnover. Então, quando eu penso, sim. eu quero remunerar melhor quem está comigo, eu tenho objetivos com isso. Então, eu quero que as pessoas fiquem mais tempo comigo na empresa, eu quero ficar com quem tem a melhor performance. Eu tinha pessoas que tinham performances maravilhosas, já 20 estavam com a meta batida. Essa pessoa eu quero manter na minha equipe o máximo de tempo possível. Ela já entendeu o jogo, ela sabe a estratégia, ela me economiza Sim. recurso, ela faz menos Meu Deus. ligações, ela economiza ferramenta, né? Ela economiza crédito, de repente, de alguma outra coisa, e ela consegue bater a meta. Será que eu não consigo replicar e ter 20 dessa ao invés de ter 50, mais ou menos? E eu toda hora tinha esse pensamento de como eu consigo não economizar esse recurso de dinheiro, mas melhorar o meu recurso de pessoas. E quando eu penso em ferramentas apoiando esse passo, é para esse fim. Claro, eu quero melhorar a prospecção que a gente faz, eu quero me tornar mais relevante, mas eu também quero ter um fim de como eu melhoro a coisa do que já está acontecendo. Então, aumento 30%, posso melhorar muito tudo que a gente está fazendo, com várias outras coisas, porque eu aumento a receita também. Não Sim. significa que vai ter 30% de aumento de receita, porque não necessariamente esse 30% de geração de demanda vira Claro. 30% de receita. Mas aumentando a receita, qualquer receita que seja, e eu diminuindo R$ 1 de lucro no bolso, é R$ 1 de lucro no bolso. R$ 1 de receita nova não é R$ 1 de lucro, porque eu tenho Sim. os custos ali. Se eu diminuo também os custos nesse processo, antes eu gastava tanto, ou antes eu precisava ter 5, 6 pessoas ali de LDRs, como nessa época eu precisava ter uma equipe grande de LDRs fazendo esse enriquecimento. Agora eu tenho uma ferramenta que consegue fazer isso, e eu posso ter só uma pessoa validando esses dados. Eu consigo botar mais dinheiro no Legal. bolso. Se eu sou um empresário, eu estou botando dinheiro no bolso. O lucro que eu, né, o que eu economizo, tudo que eu posso economizar, é o lucro que vai direto ali. Show. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como você vê o cenário? Você que está em múltiplas empresas, lidando com múltiplas pessoas aí, dúvidas, etc e tal, na Rapport. Como você enxerga o amadurecimento, maturidade das empresas em relação a informações, dados, listas, né? Com que prioridade eles enxergam isso e o quão sério eles enxergam essa matéria-prima, né? Que tudo começa lá na lista. Às vezes você tem isso, 10, 20, eu já cometi mesmo um erro aqui, por exemplo, de ter múltiplos BDRs aqui e ver que o problema estava na geração de lista. Acabou, entendeu? Não adianta, os coitados ali não tinham culpa. O problema estava na geração de lista. Tá? Como você enxerga, né? Você que tem uma visão melhor sobre isso, porque está dentro das operações? A gente tem passado por alguns períodos, assim. A gente passou por um período em que, ninguém tinha muito ferramenta de lista, era meio que uma novidade, e as pessoas Uhum, faziam muito na mão. Depois a gente passou a ter muitas ferramentas no mercado, e aí era meio sim, que um commodity, todo mundo tem, e tá tudo certo. E sim, agora, assim como outras ferramentas, a gente tem as empresas e elas estão sempre buscando isso, né? A gente tem as empresas muito buscando também uma bala de prata, uma coisa assim, o que que todo mundo está usando que eu também deveria usar? Muito com sim, aquele FOMO, sabe? De eu não quero ficar de sim, fora. Se tem alguma coisa legal acontecendo no mercado, eu já quero saber, eu já quero entender, e eu já quero assinar também, eu já quero contratar. Então a gente tem algumas modinhas que vêm e vão, mas eles enxergam a ferramenta como um passo crucial. Inclusive, quando a gente vai fazer a consultoria, eu tenho só 3 ferramentas que são essenciais para a empresa. Eu falo, gente, a gente vai colocar várias coisas,
mas tem 3 que são essenciais. E aí às vezes vocês vão até rir da minha cara, porque tem uma que eles não têm ainda, nem todas as operações têm ainda. A primeira delas é um CRM, nem todas as operações têm. A gente tem alguns mercados que eu estou entrando que eu ainda preciso levar a cultura do CRM. Eles não têm a cultura do CRM, né? A segunda ferramenta é obrigatoriamente uma ferramenta de lista. De onde eu vou tirar esse dado? Da onde esse dado vai vir? Esse dado não pode vir de vozes da nossa cabeça. Ele tem que vir de uma estrutura que a gente criou. Eu criei um processo e eu tenho que pegar o meu ICP. Ah, tá bom. O meu perfil de cliente ideal são empresas acima de... que faturam acima de 100 mil reais, que tenham 10 colaboradores e que sejam sei lá, na região tal. Beleza. Isso aqui, se a pessoa for fazer sozinha, às vezes ela vai demorar muito para fazer. E a gente entra nas equipes e ela fala assim, cara, não tô conseguindo montar uma lista. Claro, porque você está indo contra o seu ICP. Você montou um ICP, mas daí na prática você entra em contato com qualquer empresa. Se eu tenho uma ferramenta de lista, ela me garante que eu não vou sair da linha em relação ao meu perfil de cliente ideal. E esse perfil de cliente, gente, ele foi mapeado porque é a empresa que mais tem sucesso utilizando a minha solução. Não é fonte voz da minha cabeça, eu acho que vai ser legal. Não, esse tipo de empresa tem muito sucesso, né? Então, CRM, ferramenta de lista, e a última que a gente coloca ou é uma ferramenta de integração com o WhatsApp, dependendo da empresa, ou uma ferramenta de ligação, um PABX, porque dependendo da prospecção, ele vai ligar mais, então eu preciso de uma ferramenta que grave, de uma ferramenta que traga insights, de uma ferramenta que consiga ajudar esse pré-vendedor depois, lá no dia a dia. Se ele é uma empresa que, não, a gente só prospecta pelo WhatsApp e a gente quase não liga. Acontece, eu tento reverter a situação, né? Às vezes não dá. Então, a gente coloca uma ferramenta de integração com o WhatsApp. Tá bom, tenho essas 3 ferramentas. Dá minimamente para a gente começar alguma coisa. Se eu não tenho, significa que ele não vai poder fazer a operação? Não, ele até vai, ele pode fazer com uma planilha, se é uma ferramenta de lista. Dá, mas o tempo que ele vai gastar, o tanto de energia desperdiçada, e eu digo dinheiro também, porque hoje em dia tempo é dinheiro. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Então, primeiro, eles estão sim olhando, eles querem a bala de prata, mas em toda operação que a gente entra, a gente traz isso como uma obrigação da operação. Precisamos ter isso dentro da operação para fazer sentido, para que isso vale a pena para vocês. Sim. E na prática, assim, o que você vê como... Qual é a métrica principal quando o dado melhora, né? Enfim, conversa significativa, conexão, reunião, a qualificação em si. Eu sei que cada um usa uma sopa de letrinhas aí, acrônimos, enfim, para poder colocar no seu funil, mas com a tua experiência aí, né? Começando ali, olha, melhorei a lista. Qual que é o primeiro indicador ali que eu falo, putz, realmente melhorei minha lista aqui, porque, por exemplo, minhas conversas significativas melhoraram. E quais as outras aí, se você puder? Um dos primeiros indicativos é justamente esse da conversa significativa, e não só porque a gente melhorou a lista. Quando eu melhoro a lista, eu também consigo passar para o time uma percepção de motivo principal de por que eles estão entrando em contato. Então, eu tenho lá o meu ICP. Melhora a autoestima, inclusive. Isso, também. Mas eu tenho lá o meu ICP e eu tenho lá o que o meu perfil de cliente é uma empresa X. E antes eu tinha uma lista que tinha algumas empresas X, mas tinha várias empresas Y. E eu tentava entrar em contato. Ah, tá aqui, né? Vamos falar. Vamos tentar, Só que vamos tentar. Vamos tentar. Como diria um cliente nosso, a delivery, né? Vamos tentar aqui. Só que o que acontece nesse cenário? Eu tenho um cenário em que eu estou entrando em contato com as empresas e elas não são o meu perfil ideal, e esse perfil que não é o ideal para mim, ele também não tem a principal dor que eu resolvo, ele não tem, ele não tem a maturidade que eu busco, ele não está no melhor momento para a gente falar sobre aquilo, e na jornada de educação, pensando que prospecção é uma jornada de educação, em que eu começo com a pessoa zero educada e termino com ela educada o suficiente para comprar o que eu estou oferecendo.
Então, eu tô essa pessoa fora do ICP, ela estava muito não educada. E aí, eu levo muito tempo para fazer com que ela chegue nesse outro patamar. Quando eu melhoro a minha lista e melhoro a qualidade desse dado que eu estou colocando, melhoro a qualidade desse lead mesmo que eu estou colocando ali dentro, coloco uma matéria-prima muito boa, eu também vou extrair resultados bons. Então, agora eu estou com um lead que é mais educado, eu estou com um lead que está numa etapa de maturidade maior, eu tenho um lead Sim. que o motivo de eu entrar em contato com ele é porque ele tem as dores exatas que eu resolvo. E aí eu até trago uma comparação para alguns pré-vendedores. Imagina que eu prospecto o mercado de, sei lá, indústria de papel. E eu prospecto Tá. indústria de papel acima de 5.000 colaboradores. Eu não prospecto toda a indústria de papel, porque eu tenho indústria de papel, tem um cara que produz papel que tem 10 colaboradores. Ele não tem os Uhum. mesmos problemas do cara que tem 5.000. Então, em alguns nichos, em alguns cenários, o meu segmento não vai ser o segmento de mercado, e sim vai ser um perfil de tamanho de empresa e tamanho de faturamento. O cara que tem 5.000 colaboradores e que produz papel tem problemas muitíssimo parecidos com o cara que também tem 5.000 colaboradores, mas que Uhum. produz tampo de mesa. Porque eles têm Claro. os mesmos problemas em relação à pessoa, em relação a produto, em relação a gerenciamento de grandes times, em relação a impostos, em relação a financeiro, em relação a lucro real versus não sei o quê. Então, aqui, eu não estou falando que eu prospecto só o segmento de papel, eu prospecto o segmento em que a empresa tem esse tamanho, que ela tem essa relevância aqui e que acontece isso aqui com ela. Se eu olho, a gente se deu muito bem na indústria de papel, gente, vamos fazer uma lista aqui. Tá errado. Muitas vezes eu vou entrar numa empresa que não tem a maturidade, não tem o tamanho, não tem o perfil para prospectar. E aí eu tenho uma lista errada na mão. O que eu vou fazer com essa lista? Eu não vou chegar no resultado que eu quero. Então, Nunca. dependendo do tipo de prospecção que eu faço, melhorar a lista melhora significativamente já os meus primeiros passos pós recebimento da lista. O engajamento, o meu número de sims que aumenta, o problema que eu fico especialista em falar sobre aquele problema, o motivo pelo qual eu estou ligando e, claro, o resultado que eu vou ter com isso. E esse motivo, a gente fala muito disso lá na Rapport. Eu não posso entrar em contato com a pessoa porque ela está na minha lista. Eu tenho que entrar em contato com um motivo claro e uma hipótese criada. Por que eu prospectaria essa empresa hoje? Vamos supor que eu vou prospectar a Datastone. Eu entrei lá no perfil Uhum. de vocês e tem uma vaga de pré-vendedor em aberto, vocês estão criando time de pré-vendas ou de outbound. Sim. Ou eu vi que vocês criaram, que vocês compraram o acesso, falam, eles compraram o acesso, então eles estão com alguma dificuldade de outbound, eu estou querendo tirar isso do papel. Eu tenho Legal. uma hipótese. Olha, talvez vocês estejam nesse momento querendo chegar em X resultados e a gente já ajudou outras empresas a chegarem aqui. Podemos conversar 2 minutos? A É minha isso. hipótese faz com que isso seja o motivo pelo qual eu converso. E se eu só consigo ter um bom motivo se eu tenho uma boa lista qualificada. Bacana, bacana. Olha aí, gente, mais outra aula e eu queria muito que vocês ouvissem e refletissem bem cada palavra que ela está colocando aqui de uma forma, enfim, muito educativa, lúcida. São coisas que às vezes nós aqui, né, milhares de clientes, a gente vê que o pessoal não olha para o básico. Muitas vezes o pessoal vai criar uma lista, eles simplesmente esquecem que no próprio universo brasileiro de dados existe erros cadastrais gigantescos. Tá? O que eu falo, por exemplo? Pô, você prospectar, por exemplo, por KNAI. É uma dica que eu dou. Não tire seja qual for a ferramenta, inclusive a nossa, não tire uma lista de KNAI, né, de Código Nacional de Atividade Econômica, que define aí a atividade comercial da empresa, e simplesmente jogue para o seu BDR prospectar. Porque existe KNAI primário, secundário, a gente tem empresa, por exemplo, que é lanchonete,
mas que tem também ali promoção de vendas, porque o contador, na hora que vai colocar a lista de atividades, ele deixa ali o mais genérico possível, para, enfim, não ter problema de readequação depois. Então, assim, criar lista é arte, é tirar uma lista com muitos filtros, né? Não existe listas gigantes a serem trabalhadas, ela talvez tem que ser criada em blocos de 100, 200, ela tem que ser revisada completamente, olho por olho ali, aí você realmente falar, cara, eu sei realmente quem são essas empresas e posso passar para frente para o pessoal trabalhar, porque senão você vai estar prejudicando a operação, a eficiência operacional do time de vendas, time de prospecção de vendas, entendeu? E aí, gente, estamos chegando aqui no último bloco e eu quero saber se vocês têm questões, deixam aqui. A gente já tem aqui uma da Cristina, uma dúvida aqui da Cristina, mas se vocês tiverem mais dúvidas, vão colocando aqui que a gente vai pegar os últimos minutinhos ali para fazer o perguntas e respostas ali, tá? E aí, quero começar aqui o último bloco, Jéssica, falando sobre os erros comuns na rotina de prospecção, né? Desde comprar lista genérica, né? Alguém ainda faz isso? Faz pra caramba. Eu vejo gente aqui falando, vocês são muito caros, comprei com fulano de tal. Meu, você nem sabe quem é a empresa, não está compliance com o LGPD, enfim, você não sabe quem é o dono, não tem presença em nada, ou seja, é base legal, né? A gente tem ali empresas gestoras, né, que acham que os dados têm que ser atualizados só uma vez por ano, ou que aquela lista de evento do ano passado, ela ainda é válida para prospectar, né? A resposta é não. Medir só volume, né, de ligação, deixar que o time de vendas cuidem dos dados, sejam os donos dos dados, né, tá longe de ser o certo. Quais outras questões aí que são os erros clássicos que você poderia endereçar para a gente? Boa. Além desses de compra e de achar isso, tem muito. Eu falei sobre isso numa palestra esses dias, que os empreendedores, quando eu falo de estruturação de prospecção, a gente está colocando a responsabilidade sobre o empreendedor. O pré-vendedor que eu contrato, ele não tem autonomia para decidir coisas da operação. Então, sim, Sim. a responsabilidade é daquele empreendedor que está criando aquela área, ou daquele de quem ele colocou para ser responsável por aquilo. E a gente tem ainda uma visão muito errada, de que eu vou contratar uma pessoa pagando R$ 2.500 PJ e ela vai agora ser responsável por toda a geração de demanda da minha empresa e por toda a alavanca de crescimento que eu não olhei nos últimos anos. E, gente, isso não vai acontecer. Se você não olhou para a sua estratégia nos últimos anos e você acabou de colocar uma pessoa agora de 2.500 ou mais, né? Ela não vai ser a responsável por toda a sua geração. E muitas vezes a gente coloca toda a minha geração, toda a minha venda, tudo que vai acontecer na área comercial sob a Uhum. responsabilidade desse pré-vendedor de 2.500. Quando, na verdade, a responsabilidade de prospectar, de trazer novos clientes, de levar a ideia para o mercado, de vender essa ideia para outras empresas, não é só daquele pré-vendedor, deveria ser de toda a empresa. Teve uma palestra que eu fiz, que a gente falou sobre maximizando a prospecção, e que eu trouxe justamente isso. Será que a gente não está esperando muito dessa área, que a gente está colocando muito pouco, cara, a gente coloca muito pouco e espera muito, muito, né? Uhum. Dessa área, e é um erro muito comum que eu vejo. Eles entram, contratam uma pessoa, querem um resultado muito rápido, sem pensar, de fato, numa estratégia que essa área precisa ter, num processo que isso vai precisar passar, sem fazer, muitas vezes, um estudo de. A gente falou aqui várias vezes, né, sobre perfil de cliente. Quantas vezes, Lindolfo, eu entro em empresas para fazer treinamento ou para estruturar a área, e aí eu pergunto, tá, mas quem que é o teu cliente? Então, a gente acha que é esse. Ele não sabe. Como é que você É. contrata um pré-vendedor e você não sabe quem que você vai pedir para ele conversar, com quem que você vai pedir para ele entrar em contato, né? E são erros muito
Parece, gente, muito óbvio. Eu tô aqui falando para vocês, vocês devem estar pensando, não, Jéssica, isso aí não acontece. Acontece todo dia. Demais, Ou eu demais. contrato pessoas erradas para as posições erradas. Ai, mas porque a fulano fala bem? Põe ele aqui para fazer isso aqui. Gente, falar bem é o mínimo hoje em dia. Ter um português bom não significa que ele vai ser um bom vendedor. E todas as outras skills que eu preciso que ele desenvolva, ele tem, ele não tem, eu olhei isso antes de colocar. E também, muitas vezes, insistir tempo demais numa coisa que não vai trazer um retorno. Eles esquecem de olhar também o processo, né? O esforço versus o retorno. Então, eu estou lá e o meu esforço, eu estou botando todo o meu esforço em X canal de vendas. Aí não está vindo retorno, não está vindo nada. Cara, e demora 6 meses, 1 ano para trocar. É Meu muito tempo Deus, de muito. dinheiro, muito tempo de, sabe, de energia, muito tempo de pessoas que você colocou ali e que você não fez essa mudança. Claro que eu também não estou querendo que as pessoas mudem de uma hora para outra, não é isso. Ah, mas eu vou Mas te se a falar coisa uma não está coisa, dando. desculpa te Claro, interromper. claro. Aqui eu falo que assim, ó, você colocou uma lista para rodar. Você tem que ter indicadores ali em uma semana Isso. sobre essa lista. Se ela não está dando retorno, errando no ICP ou by persona, seja qual for, tem que ajustar e já fique já com 3, 4 listas já dentro do sistema para já poder fazer o shift, né? Fazer a troca, entendeu? E testar novamente. Porque não dá para você esperar 2, 3, 1 mês, né? Aí a gente não tem resultado. No outbound, não. Enfim. Exatamente. E tem gente que, cara, espera muito e quando você vê, não deu mais para salvar, ou, cara, tem que começar do zero mesmo. Na consultoria é muito comum isso, tá? As pessoas vêm pra gente, elas já tentaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí na 4ª vez elas resolvem contratar uma consultoria para fazer certo. Eu falo, gente, se você tivesse contratado antes, já tinha 2 anos gerando resultado, 2 anos gerando receita. Exato. Mas ou elas chegam com uma frase que eu amo receber essa frase. Conta para todo mundo. Eu acho que outbound não é para nós. É tipo Ah, igual eu relacionamento, amo. término de relacionamento. Não, o Tipo assim, eu problema não acredito em não é outbound. você, sou eu. Exato. Eu tenho uma frase, Lindolfo, muito boa, porque as pessoas, de vez em quando, elas falam para mim assim, é que eu não acredito em outbound. Eu falo, gente, acreditar ou não, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar em outras coisas, que você vai acreditar ou não, você tem o direito de acreditar. Outbound não existe acreditar ou não, ele é uma coisa específica que funciona para muitos segmentos. Pode não ter funcionado para você porque você fez errado, mas não tem como não acreditar. Não existe assim, uma entidade, eu não acredito em outbound. Mas eu não acredito em spin. Ele é um framework de venda. Se acredite ou não, ele existe. Ponto. Existe. Mas eu É acho aplica. fantástico. As pessoas de vez em quando vêm com umas coisas assim aleatórias, tá? Olha, essa aqui ficou um marco aqui para essa. Vai dar um bom recorte aí. É verdade, é Aí verdade. vamos lá, perguntar para o Boa. público, né? E para você também, o que mais atrapalha seu time de vendas hoje, né? Assim, volume ou qualidade? Sabe me dizer, Jéssica, assim, o que atrapalha hoje, mais ou menos, volume ou A qualidade? gente tem um Gestores equilíbrio muito que pedem bom. muito volume. A gente tem um equilíbrio muito bom entre volume e qualidade. Primeiro, porque eu também não acredito que só o volume salva quando eu não tenho uma qualidade naquele lead. E a gente tem uma coisa legal que é o SLA mandatório. Tem uma regra do jogo, o SLA manda. Se eu falei que os leads que têm XYZ características, que aceitaram isso, que passaram pelo bunch, são bons leads, não tem como o vendedor me dizer, não vou aceitar trabalhar com essa conta. Ele vai aceitar sim, porque quem define não deve ser o vendedor. Eu estou aqui no meu papel, enquanto empreendedora, definindo quem vai ser atendido e quem realmente não faz sentido a gente conversar agora, porque não está educado, não tem dinheiro, ou a gente não vai conseguir gerar uma boa experiência. Aí, além dessa qualidade, eu também Uhum. tenho a quantidade que a gente consegue executar de tarefas por pessoa. Então, eu consigo fazer uma conta de quantos leads seria interessante um vendedor atuar. O vendedor consegue Tá. atuar com de 30 a 80 leads. Eu tenho operações em que ele tem que atuar com mais de 80. Só que mais de 80 dá mais de 4 reuniões por dia.
Imagina que ele tem que fazer 2 de manhã, 2 à tarde, ainda tem que fazer o follow, tem que mandar proposta, tem que dar um ping lá no e-mail do cara depois da reunião. Quanto mais reuniões ele tem, menos tempo ele tira também para fazer isso. E aí ele tem um número grande de reunião com uma taxa de conversão pequena. Muitas vezes, quando eu tenho times que têm um número pequeno de reuniões, eu atendo 20 leads no mês, a taxa de conversão deles é muito alta, tipo 50% de taxa de conversão, 60% de taxa. Aí eu pego um cara que atende 100 empresas e a taxa de conversão dele é 10%. Ele fecha os mesmos 10 clientes do cara que atende 20. Só que por que ele só fecha 10? Porque ele não teve tempo de trabalhar. Eu preciso ter um equilíbrio entre tempo que eu vou trabalhar com essa conta e quão estratégia ela é e o quão de energia eu vou colocar versus a qualidade dessa conta que está chegando. Realmente, eles estão com pouco tempo. Aumenta esse time, eu não vou ter capacidade. Eu tenho um capacity específico de cada área que eu vou precisar respeitar. Passou disso, mesma coisa para o inbound, mesma coisa para o outbound. Passou disso, vai ser preferível eu colocar mais pessoas do que eu colocar mais leads para aquela pessoa atuar, porque cai a qualidade, cai a qualidade do atendimento, não do lead, tá? Cai a qualidade do atendimento. E tem uma frase que a gente fala bastante que, quando eu estou com o meu pipeline ali aberto, uma das principais skills do meu vendedor é ele saber para quem ele deveria dar atenção primeiro. É difícil a gente saber para quem a gente deveria dar atenção primeiro. Muitas vezes aquele lead que eu não dei atenção porque ele não me trouxe todos os sinais de que ele estava pronto para comprar, é o lead que estava mais pronto para comprar e ele só não demonstrou tanto. E eu falo para os vendedores, tenho 30 leads lá no meu funil, minha taxa de conversão é 10%. Eu fecho 1, eu perco 9, né? Porque 10% taxa de conversão, cada 10 eu fechei 1, 9 eu já sei que eu vou dar perdido. Eu nem fico mais triste, já sei que vai acontecer. Eu sei qual desses outros 29 que sobraram lá são os 9 que eu vou perder e são os 20 que eu vou continuar? Não, então eu vou ter que seguir a cadência com eles, com todos eles. Se eu tenho 100, eu vou ter que seguir a cadência com 100. É óbvio que eu não vou conseguir dar atenção. Se eu tenho 30, eu já consigo dar mais atenção para esses 30. Então, é sempre um equilíbrio. Não é só a quantidade que importa, porque minha taxa vai cair, mas eu também não posso ter só a qualidade e ter 2 leads, que daí eu só vou fechar uma venda e não vai ser suficiente. Tem que ter esse equilíbrio. Bacana. Vamos pegar aqui uma dúvida da Cristina. Ela, enfim, fala bastante aqui, gostou sobre o bate-papo aqui, sobre conteúdo e afins. E aí cortou, na verdade, a pergunta dela aqui, mas eu vou replicar que me mandaram aqui. Adorei a forma como vocês explicam a transformação que a informação certa traz para a prospecção. Torna tudo mais claro. No Brasil, será que já percebemos o quanto essa virada de mentalidade pode mudar o jogo para 2026? Eu tenho uma resposta para isso que pode não ser igual à sua. Então, ladies first. Ladies first. Boa. Eu acredito que em muitas operações, sim, e a gente já vem falando sobre estratégia e sobre mentalidade há um bom tempo. A gente tem alguns ciclos, né? A gente teve ciclo começamos a falar de vendas consultivas lá 2012, 2013, 14, aí todo mundo falava de vendas consultivas, daí a gente já fala de outra coisa, e a gente tem falado sobre mentalidade, estratégia há um bom tempo e constância. Então, a gente já percebeu que essa virada de mentalidade pode virar o jogo? Eu acredito que sim, e a gente leva muito isso para dentro da comunidade, falando isso para vendedores e pré-vendedores, que não adianta não adianta só eles estarem ali fazendo as atividades. O que vai mudar ali é a mentalidade de como eles enxergam essa área em que eles estão atuando também. E isso a gente também leva para dentro das empresas, falando com os gestores. Essa área era assim, agora essa área é extremamente estratégica, ela é assim. Só que a gente tem uma IA chegando, a IA já chegou em todas as operações. Já chegou com os 2 pés no peito. Algumas operações já usaram, já tiraram, né? E algumas outras estão colocando agora. Exato, já desistiram, não é para mim. Eu não acredito em IA. Vou ficar com essa frase agora. Quanto mais a gente tem essas evoluções chegando, mais a gente também tem uma percepção de o quanto isso precisa estar alinhado com estratégia. Não adianta só ter uma IA se eu não tenho a estratégia por trás. Ou eu tenho uma IA e eu vou fazer o que com ela no próximo ano? Por que eu coloquei? Qual é o sentido dela estar ali? Principalmente porque a gente tem essa virada de maturidade digital das empresas. Então,
Cris, Sim, eu acredito que sim, e eu quero continuar acreditando que sim, tá? Talvez pode ser que chega no final, no ano que vem, a legal. gente descobre outra coisa. Mas eu gostaria de, É, de continuar acreditando que sim, que a gente está pensando nisso para mudar o jogo. não, claro. Vou fazer um recorte aqui, tá? Brasil, nós temos aí, recentemente, fomos para 27 milhões de CNPJs, né? 70% deles aí são micro e empresas individuais, autônomos ali e afins, né? Aí você vai para as MEs, que está na casa de mais ou menos quase 20%. Vai sobrar ali de pequena, de empresa média e grande, cerca de 10%. Tá? O universo da empresa pequena, média e grande é, obviamente, totalmente diferente no que tange à maturidade, né? Quando você fala de dados, quando você fala de processos, quando você fala, enfim, de técnicas e ferramentas, né? O que eu vejo ali, nós temos um cenário complicadíssimo onde o CAC no inbound, que é onde praticamente todo mundo vende, né, ou pelo menos a grande maioria, ele está crescendo de uma forma assim gigantesca, né? Só para você ter uma ideia, o lead que eu pagava R$ 30 4 anos atrás, agora ele está em 70, 80. Né? Então, junte isso com mais toda a qualificação e todo o processo, né? O CAC gigante, né? Então, dependendo do ticket médio que você tem, você muitas vezes não vai conseguir colocar, ter um LTV, ter um CAC positivo na sua prospecção e suas vendas, né? Então, essas empresas aqui, elas têm que correr para o outbound. Quando elas correm para o outbound, elas encontram o tal do que a Jéssica falou, acho que aqui não funciona, não é para mim, entendeu? Mas, na verdade, ela não está preparada para fazer o uso de informação com processos, né, como a Jéssica deu uma aula aqui para a gente, como deve ser, de certa forma, estruturado, para poder ter o melhor da lista. Então, a gente vê isso no cenário das pequenas e médias. Né? Tem pessoas, tem empresas com maior maturidade que já levam muito a sério, e sim, estão melhorando. Nós vemos aqui cada vez players querendo uma melhor qualidade de dados, querendo dar aquela parafusada para ter ali 10, 20% a mais de retorno na sua equipe de prospecção, por exemplo, tá? As grandes, elas já estão com muita maturidade, elas já testaram vários players, elas estão procurando muito mais eficiência, né? Então, de uma certa forma, elas já jogam o jogo de gente grande, já jogam o jogo da alta performance, e eles sabem o quanto dados corretos vão fazer a diferença, tá? Esse aqui é o meu cenário, e digo, está vindo uma nova onda de, quando a gente fala de informações cadastrais, etc. e tal, que é novas fontes, sinais de intenção, né? A gente está vendo muito falar sobre engenheiros de go-to-market, né? Então, isso aqui agora está começando, engatinhando no Brasil, e isso vai nos levar a outros tipos de dados para serem utilizados na prospecção, né? Como, por exemplo, sinais de intenção de compra, né? Que é algo que em breve a DataStone vai disponibilizar, já está no forno. Nós temos ali também a identificação de usuários anônimos, que são sinais, né? Ver quem é a pessoa que está navegando no seu site sem ela ter deixado um e-mail ou um telefone, né? Isso são sinais também que você vai poder utilizar na sua prospecção. Então, sim, Cris, estamos aí andando, engatinhando, pelo menos 2 a 3 anos atrás do mercado americano, mas nós estamos buscando, né, melhorar a cada dia, tá? Bom, continuando aí, Jéssica, tem uma pergunta do João. João, sou fã do João aí, tá sempre nas lives aí. Uma taxa significativa
de ligação, né, contato com os decisores de 28% ao dia é normal? É acima do normal, João. É normal? Agora explica para mim, é normal bom ou normal ruim? Ou é a média, na verdade, talvez seria a pergunta. É acima. A taxa de conexão, Acima. de contato de contato da minha lista para contato efetivo, das empresas que a gente conversa e que a gente acompanha, fica em 10%. Então, a cada 60 clientes que eu ligo, leads que eu ligo, eu falo com 6. Consigo que 6 me atendam e a gente faça uma conversa, uma ligação significativa. O que eu considero uma ligação significativa? A ligação caiu na recepção. Não é Perfeito. uma ligação significativa, é uma ligação que houve uma conversa, né? Está numa taxa de 10%. Então, 28% não é normal, mas é bem acima da média. É um normal que eu gostaria de ter em várias empresas que a gente passa por aí também. E pode ser que podem ter alguns motivos dessa taxa de vocês grande, assim, né? Dessa taxa alta. Nicho, né? Nicho de mercado. Isso, o nicho, ou de onde vem o contato, ou se é um contato. Às vezes eu tenho mais contatos telefone fixo, que me levam para alguma ligação que vai cair nisso que eu acabei de falar. E contatos no celular que eu posso ser efetivo também no meu atendimento. Esses dias eu fiz um post falando que a Siri é melhor do que a secretária, porque hoje, quando a gente chega no iOS 26, eu preciso dizer o motivo do meu contato. E muitas vezes, quando eu falo ali o motivo do meu contato e escrevo, o decisor decide atender. Então, isso também pode melhorar a minha taxa de Já conexão está e a minha taxa conseguindo ter esses de... feedbacks? Bacana, interessante. A gente tem feito alguns testes e eu falei, cara, eu prefiro várias vezes a Siri, que pelo menos me dá a oportunidade de dizer para o decisor o que eu quero, do que a secretária que decide por ele. Porque a secretária fala, não, acho que ele não tem interesse nesse assunto hoje. Nem perguntou, caramba. Vai lá perguntar se ele tem interesse. Faz seu trabalho. A Siri deixa que ele tome a decisão sozinho. Mas é por Agora eu isso, tá, vou João? Pode ter alguns pontos aí para vocês terem essa taxa grande. Achei bom. Bacana. Eu vou fazer um merchan aqui que eu não poderia deixar passar, né? O João é cliente da Stone. Então, obviamente, ele tem um Então é aumento isso. significativo. Tá Engraçado. explicado. Ele tem um case, inclusive, que ele mostrou que ele, referente a um fornecedor antigo dele, ele teve um ganho de 103% em conversas significativas. Entendeu? Nossa. Então, mostrando aí que, obviamente, pilotado por, né, pessoas qualificadas, com processos, etc e tal, uma boa lista aí ela traz e se paga aí do resultado, né? E finalizando aqui, Jéssica, a gente já passou já 10 minutos, né? Se você fosse citar por cima aí, qual que é o processo de construção de listas que você recomenda, né? Eu tô vendo aqui a pergunta dele, né? E os critérios de avaliação de qualidade, além das métricas de conexão. Beleza. Quando a gente está fazendo a construção da lista, o processo não tem muito segredo. Eu sempre vou Sim. pensar na construção da lista, pensando de novo. Qual é o cliente que eu quero atender, aonde eu quero chegar, qual é a região que eu quero desbravar agora, o que eu quero fazer. E eu começo sempre, antes até de pensar no ICP, pensando no Tansanson, que é o mercado endereçável. Às vezes eu tenho clientes que querem fazer umas coisas muito mirabolantes, né? Aí eu falo, cara, mas vocês já olharam para isso? Eu tenho um cliente que atende contabilidades. E aí ele tinha, não, porque a gente quer chegar em X mil contabilidades, não sei o quê. Tá, vocês já fizeram um estudo de viabilidade disso? Para entender se realmente é viável a gente chegar nessa quantidade? Porque eu vou sempre de trás para frente, né? Quantas contabilidades existem? Quantas estão aptas a gente trabalhar? Ah, existem 80 mil no Brasil, mas estão aptas a gente trabalhar porque elas tinham que ter um programa específico, 50 mil. Tá, dessas 50 mil, quantas a gente realmente conseguiria atender, que daí é o meu mercado endereçável mesmo, por conta de região, por conta de faturamento, por conta de tamanho e tal. Ah, a gente consegue atender, sei lá, 20. Beleza, dessas 20, se eu for fazer lista das 20 mil e eu tenho 10 pré-vendedores, coloco uma quantidade por pré-vendedor, eu já calculo quantos meses eu vou ter de lista. Depois de um tempo, eu vou ter que voltar nessa lista, né? E ele, não tinha pensado nisso ainda. Então, às vezes, eu pensar nesse processo é pensar de trás para frente, aonde, tá, eu quero chegar nisso. Mas dá para eu chegar nisso?
Teve um outro cliente que a gente atendeu super grande esse ano, no início do ano, Legal. que ele nunca colocava lista nova. Ele tinha uma base de 10.000 empresas, mais ou menos, e ele nunca trocava aquela lista. O cara dava perdido hoje, daqui a um mês alguém pegava esse lead de novo e continuava conversando. E isso era um risco, porque imagina tu tá reaquecendo aquela base de, Total. né, tanto, que uma hora aquela base está de saco cheio de receber. E eu posso criar um É. ranço da base, não, né, não crio nem um desinteresse, mas a base fica estressada. Eu estresso a base mesmo. Então, Ah, pensaria nesse processo de construção, João, que eu imagino que também seja o que o João leva para as empresas nas consultorias também, pensando de trás para frente, de onde eu quero, o que eu quero fazer, quem eu tenho aqui, como eu chego, quem eu priorizo. Sempre pensando que eu vou pegar a fruta mais baixa primeiro, né? Vou pegar o mais fácil sim. primeiro. Por que que eu vou naquele cara que é super difícil de converter, se eu tenho um Que cara tá que eu vou todo mundo converter super atrás. fácil, já está educado, e na minha Sim. pirâmide ele já está pronto para ser convertido? Eu vou no cara mais fácil primeiro, né, gente? Não é nem Ah, questão de ter uma preguiça ali, é de ser inteligente. Onde eu vou gerar mais resultado com menos esforço? Aqui. legal. Perfeito. Galera, vamos chegando aqui no fim e fazendo um resumo aqui bem direto do que nós chegamos de conclusão aqui dentro desse papo excelente aqui com a Jéssica, né? Base de dados atualizado, ela custa muito caro, muito caro. Enriquecimento em cascata não é um evento simples, não é um hackzinho, né? Não é modinha. Ela passa a ser obrigatório daqui para frente para empresas que querem trabalhar com alta performance e extrair o melhor dos seus profissionais, trazendo mais resultado para suas operações comerciais. Tá? Prospecção acelera quando você mira no alvo certo. Tá legal, gente? Então, olha, Jéssica, queria parabenizar pela aula aqui que você nos deu aqui, de novo, muito lúcida nas explicações aqui e nos exemplos. Eu acho que ficou muito bom aí para o nosso público, tanto que está online aqui, como também que vão ver posteriormente aí nos cortes. Né? Obrigado aí pelo seu tempo e até a próxima. Viu? Gente, obrigada, foi bem legal. Deixem mais dúvidas se vocês tiverem, a gente responde depois também. Bem bacana também, espero que a gente tenha próximos temas. É sempre legal, adoro fazer webinar, então estou sempre aí disponível para a gente bater um papo sobre esse papo, né? Sobre isso, prospecção, criação de lista, como melhorar o dia a dia de quem prospecta. Prospectar está cada dia mais difícil. Quanto mais a gente puder facilitar a vida de quem está na linha de frente, das empresas e gerar mais resultado, melhor. Show. E já fica já um convite para um próximo webinar, estruturação de times e equipes e processos comerciais, né? Como fazer, o que fazer, como atacar e como dar resultado, né? Eu acho que aí você também vai dar um show com toda a sua experiência aí. Vai ser bem legal, Jéssica, vai ser bem legal. muito obrigado, viu? É isso, galera. Terminamos aqui mais um Data Stone Convida e até a próxima. Tchau, tchau.